Ok. Já tá? Já, mas tem um delay, né? Olá, pessoal. Espero que vocês estejam vendo a gente aí. Olá, boa noite, tudo bem? A gente não sabe se está no ar Será que ou não é não melhor botar? está. Tem alguém por aí já com a gente? Se alguém já puder dizer aí, ó, estamos vendo vocês aqui, não estamos vendo vocês por aqui, seria bom. Eu vou botar para listado. Não, fica lá. Depois a gente faz isso. Será que é por isso que as pessoas não estão vendo? Não, já estamos no ar, Bi. Ah, tá bom. Estamos no ar. Oi, Pamela. Pamela. Oi, Pamela, tudo Ah, a bem? gente consegue ver aqui também. Boa. Conseguimos ver aqui. Sim. Entrar aqui no Instagram rapidinho para chamar a galera. A Pamela falou que está tudo certo. Oi, Renata, tudo bem, Renata? Vamos lá, ao vivo. Onde é que eu deixo? Tanto faz. Gira a câmera, né? Ah, sim, é verdade. Segura. Então, gente, a gente só vai aqui chamar o pessoal aqui do Instagram, que muita gente ainda não sabe que a gente está fazendo as lives aqui no nosso YouTube. E aí a gente dá uma passadinha lá, tá? E avisa pro pessoal. Bom, vocês que estão aqui no nosso Instagram, Boa gente, noite. boa Quer dizer, boa noite. noite não, ainda é boa tarde, né? Boa 5 horas da tarde. tarde. Para chamar vocês, É, o pessoal. Camila, Madagos entraram no estúdio. Pessoal, a gente queria convidar vocês para entrar lá no nosso YouTube, que a live hoje vai ser lá, tá bom? Porque assim a gente consegue conversar com mais pessoas e fica mais fácil também. Lá a live não cai tanto, não tem tanta interferência. Então corre lá pro nosso YouTube. O nosso YouTube A você gente pode deixou o link digitar. aí, né? Sim, você pode voltar aqui no Stories anterior e arrastar a tela para cima que você vai direto para nossa live, ou entra no YouTube, youtube.com/dicas úteis Disney e entra na nossa live. Combinado? Então a gente vai esperar só um minutinho de vocês entrarem lá Que a gente já vai e a começar. gente já vai começar. A gente vai lá na nossa live de hoje no YouTube, de novo, live no YouTube. A gente vai responder as perguntas que a gente recebeu durante a semana aqui no Instagram. A gente vai falar de Fast Pass, a gente vai falar de ingressos, a gente vai falar dos hotéis da Disney e vai também responder a outras perguntas que as pessoas estão nos mandando. Isso aí, Tá vamos lá? bom? Então a gente conta com vocês lá, a gente vai encerrar aqui no Instagram, então corre lá pro YouTube. Combinado? Vê o link aqui no nosso Stories. Até já! Pessoal do YouTube, voltamos aqui já. Ludmila, entra lá no YouTube. Vamos começar aqui. Vamos. Então, gente, bom, Só uma pergunta. sim, As pessoas que vão entrar direto no YouTube, elas não vão ver. eu acho que vamos ver. Tem certeza? Vamos ver. Não, vão entrar pelo link, então elas vão ver. Mas se elas não entrarem pelo link? Desculpa, gente. Desculpa, gente, é que a gente está aqui num processo aqui de discussão aqui do que vê, o que não vê. Peço mil desculpas por enfim, por esse problema. Mas vamos começar Vamos aqui. começar. A gente vai responder as perguntas que nos enviaram no nosso Instagram, tá bom? Para começar. Mas vocês podem mandar as perguntas de vocês também por aqui, pelo YouTube, que a gente vai procurar responder todas, tá bem? Então, Pamela, não sei se já respondeu aí a Pamela. Sim, estamos bem, graças a Deus. Espero que vocês também. Vocês também. A gente sabe que é um momento aí confuso da vida, né, tudo mais, mas estamos por aqui para manter o sonho vivo, né, da gente conseguir realizar nosso sonho de conhecer a Disney, né, de poder passear por lá.
E é isso, tá? Então, hoje a gente vai responder, né, as perguntas que a gente recebeu, como a gente falou, para ajudar vocês aí no. Para quem estava com viagem marcada e teve que adiar, vai ser no replanejamento da viagem. Então a viagem de vocês pode ficar ainda melhor. Ou quem ainda estava aí na fase mesmo de planejamento, ainda não estava com viagem marcada, por que não continuar, né, no planejamento? Isso aí. Isso aí. Então, peraí que eu vou pegar aqui as perguntas. Ó, Só um minutinho. Só também, gente, só para deixar um pouquinho mais claro aqui, é que a gente vê a live assim com um pouco de delay, tá? Então, se a gente demorar um pouco para responder, é porque a gente vê o que está acontecendo Um pouquinho atrasado. Um pouquinho atrasado, uns 30 segundos, 40 segundos, tá? Mas basicamente assim, eu coloquei aqui para vocês, eu fiz até um template bonitinho para essa live aqui para ficar mais claro do que a gente vai falar. Mas basicamente as perguntas que mais nos perguntam e que mais nos perguntaram essa semana foram dúvidas sobre FastPass, dúvidas sobre ingressos e dúvidas sobre hotéis, tá? Hotéis da Disney em específico. E aí a gente vai aproveitar para falar desse assunto, dois assuntos, né? De como que a gente pode ajudar vocês dentro desses assuntos. E depois a gente vai abrir aqui, como a gente sempre faz, né, de perguntas e respostas, tá? Com tudo certinho para a gente conseguir também tirar dúvidas de vocês. Pessoal, só confirma aí pra gente se vocês estão ouvindo a gente, se o som tá claro, por favor. Se a qualidade está legal, a gente conseguiu fazer aqui umas gambiarras com o telefone, porque a gente não gostou do vídeo da live passada. Eu espero que esteja melhor dessa vez. E também lembrando aí, pedindo para vocês que, né, se você gostar da nossa live, se a live fizer sentido para você, se ela te ajudar, lembra de deixar o seu like aqui embaixo pra gente e compartilhar também, tá bom? E deixar também o seu comentário aí, porque é muito importante, porque o Instagram, ele entende, o YouTube... Ambos, né? Ambos entendem. O YouTube entende, né, quando a gente ganha muitos likes e tal, que é um conteúdo de qualidade, e aí ele começa a distribuir para mais pessoas. E aqui o que a gente quer sempre é convidar e ajudar mais pessoas a realizar o sonho para a viagem aí para Disney, para Orlando. Tá bem? Já ganhamos mais um like aqui. Muito bom. Obrigada, Obrigado, gente. Valeu mesmo. Tá, então está tudo certo, som e imagem, está tudo perfeito, estou assistindo na TV. Que legal, estamos na telona. Então vamos lá. Então vamos lá. Primeira pergunta que a gente vai responder vai ser da Gabi Salina. Ela mandou a pergunta lá no Instagram, não sei se ela está aqui nos assistindo, mas a Gabi perguntou: como vai ficar a lotação dos parques agora com toda essa mudança? Posso falar? Pode, falar. Gente, assim, ainda é um pouco imprevisível o que vai acontecer daqui para frente, né? A gente não sabe muito bem como é que as coisas vão se comportar, se vai muita gente, se vai menos gente. Mas, assim, de verdade, o que a gente acredita, eu acredito, acho que a Joana também acredite, é que não vai diminuir, né? Eu acho que vai continuar com o mesmo fluxo de pessoas lá dentro, né? Eu nem acho que vai aumentar muito. Aumentar não, mas... acho que vai continuar igual. Vai continuar tão cheio quanto. E isso é muito bom, gente, porque assim, é muito legal ver aquilo funcionar, e agora que a gente está num momento que a gente não pode ver as pessoas lá dentro, as pessoas não podem aproveitar os parques e tudo mais, é muito bom saber que aquele espaço fica cheio, é de verdade, né? E aí, respondendo a pergunta da Gabi, eu acho mesmo que as coisas vão continuar do jeito que eram, vão continuar com bastante movimento, e o que a gente tem que focar nesse momento é justamente conseguir fazer um bom planejamento, né, para que a gente consiga aproveitar bem o dia, independentemente se o parque está mais vazio ou mais cheio, né? Porque fazer um bom planejamento, que a gente sempre diz, é um caminho para você poder aproveitar bem o teu dia a dia de parques em geral, tá? Independentemente do parque, mesmo se
tiver vazio ou mesmo se tiver cheio. Pois Porque o é. que a gente chama de planejamento? Só para finalizar aqui o assunto, o que a gente chama de planejamento, gente? É saber o que vocês querem fazer e ver, é priorizar o que vocês querem priorizar de acordo com o que vocês já viram, né? Digo, já estudaram, e em cima disso, vocês vão conseguir fazer essa listinha de prioridades, né? Saber o que vocês querem fazer, ver o que vocês querem priorizar, e aí vocês fazem a lista de prioridades. Com base nessa lista de prioridades, o que vocês vão fazer? O roteiro. Vocês vão começar a fazer um roteiro, né? E aí, esse roteiro, ele vai ser... Ih, gente, as notificações do meu telefone estão aparecendo aí. Gente, ó, vai ser assim mesmo, tá? Que é a primeira vez que a gente está fazendo. Desculpa, peço desculpa por isso. Mas para concluir, vocês vão conseguir fazer o roteiro em cima daquelas prioridades que você tem. E por que isso é tão importante? É porque no dia que você estiver no parque, provavelmente você vai ter que fazer alguma escolha de alguma coisa que você vai ter que deixar de ver, tá, gente? Isso é uma verdade, porque como é muita gente, são muitas atrações, são muitos shows, são muitos eventos que acontecem, muita coisa que acontece no dia a dia no parque, eventualmente você tem que deixar de ver uma coisa ou outra. Então, nada melhor do que saber o que você quer muito ver para você não ter que deixar de ver aquilo que é prioridade para você. Tá? E com o roteiro em mãos, você otimiza o seu dia no parque, né? Isso é o principal papel, acho que, do roteiro, né? Porque você chega lá, imagina, chega no parque, você não sabe o que tem naquele parque, você não sabe quais são as atrações que tem naquele parque, você não sabe o tempo de fila de cada atração, e isso fica aberto para todo mundo. É só entrar no app da Disney, ou no app da Universal, ou no app do SeaWorld, e o tempo das atrações estão lá durante o dia. Então você vai monitorando com o tempo para você montar o seu roteiro, e aí quando você chegar lá, você sabe, é exatamente isso que o Felipe falou, as prioridades, você montou o seu roteiro em cima dessas prioridades, então a princípio você não vai precisar deixar de ver alguma coisa, mas caso precise, você já sabe do tipo, opa, aquela atração dali é a minha prioridade, então aquela eu vou agarrar. Isso. O que vier depois é lucro. Então, o principal foco do roteiro é esse, é otimizar o seu dia no parque para você não chegar lá perdido sem saber o que você vai fazer. E não perder tempo, gente, porque isso é muito importante. Por mais tempo que a gente tenha em Orlando, ainda é pouco tempo para conhecer aquilo tudo de coisa que tem que fazer na cidade, tá? Então, se você conseguir ganhar tempo, de certa forma, fazendo um bom planejamento, que é ganhar tempo, você vai conseguir aproveitar melhor sua viagem, tá? Com certeza. É isso. A Manuela 1202 mandou: gostaria de saber qual é a melhor estratégia para FastPass no Hollywood Studios de Paris. Lá, na verdade, lá em Paris não se chama Hollywood Studios, é o Walt Disney Studios, o parque. Lá o sistema de FastPass não funciona igual ao de Orlando, é diferente, é ainda de papel, é um modelo antigo. Então, o de Paris, assim que você chegar, você pode ver o que você prefere. A atração do Ratatouille, que é muito concorrida. Tem também tem o FastPass na Torre do Terror, e até um pouco tempo antes do parque fechar, a atração do Aerosmith também tem FastPass, mas só que ela ia entrar em reforma. A montanha-russa do Crush não tem? A montanha-russa do Crush não tem FastPass. Single Rider, né? É Single Rider. Então, quando chegar lá, você pode procurar uma dessas 3 atrações para ir retirar o seu FastPass. Mas aí, aproveitando, já que falamos de Hollywood Studios de Paris, a gente pode falar do Hollywood Studios de Orlando, que eu acho que também vai agregar aí pra galera, né? Claro. Então, o que é importante saber dos FastPass do Hollywood Studios, gente? É o que a gente sempre fala. O Hollywood Studios, ele tem 2 grupos de FastPass. O grupo 1, que tem algumas atrações concorridas, que são a Millennium Falcon, a Slink Dog Dash
e a Mickey Minnie's Runaway Railway. Contextualizando aqui, tá? Millennium Falcon é a atração do Star Wars, a Slink Dog Dash é a atração, a montanha-russa Do do Toy Toy Story. Story. E a Mickey and Minnie's Runaway é a nova atração do Mickey e da Minnie, tá? Isso. E todo o resto que tem Fast Pass fica no outro grupo. E aí do grupo 1 você pode escolher só uma atração. E do grupo 2 você pode escolher mais 2 atrações ou 3 atrações, caso você não tenha escolhido nenhuma atração do grupo 1. E aí, na verdade, a estratégia vai variar de acordo com o perfil daquele grupo, daquela família ou da pessoa que está visitando o parque. Então, a nossa resposta é sempre assim, depende. A gente não pode falar que existe uma regra, porque cada um tem um gosto, cada família pode ter criança com altura que dê para ir, que não dê para ir, então vai depender. Eu acho que eu tentaria pegar do grupo 1 a Slink Dog Dash. Eu prefiro, na minha opinião. Ou a Slink Dog Dash ou a Millennium Falcon. Agora, se na família tiver só criancinhas pequenas que não tem altura, não tem altura para entrar nessas atrações, aí pode ir para Mickey and Minnie's Runaway. E aí do grupo 2 funciona da mesma forma. Se você é um grupo, ou uma família, ou uma única pessoa, enfim, um casal, que gosta de atrações mais radicais e que já tem altura para ir, eu pegaria os Fast Pass da Torre do Terror e do Aerosmith. Isso aí. Agora, se é um grupo... E olha, gente, vocês estão dando sorte, tá, de pegar isso, porque isso mudou recentemente, porque antigamente essas atrações também ficavam no grupo 1, e aí a gente só podia escolher uma das atrações mais concorridas, né? E agora vocês podem aproveitar e escolher essas atrações mais concorridas também. Isso é muito bom, porque, consequentemente, você vai economizar tempo de fila. Isso. E aí, se não tem altura suficiente ou se não gosta de atrações mais radicais, aí você pode ir para os shows, que o Hollywood Studios tem bastante show. Tem a da Bela e a Fera, tem da Frozen, a Pequena Sereia, do Disney Juniors e o Indiana Jones. Então, você pode escolher aí um desses. O único show que eu não pegaria Fast Pass é o Fantasmic, que é o show da noite. Porque é uma dica muito importante essa, isso. Gente. Porque se você agendar previamente os 3 Fast Pass e pegar um que seja um show da noite, nesse caso o show Fantasmic, que ele acontece no horário de fechamento do parque, você vai bloquear e você não vai conseguir pegar o seu quarto Fast Pass depois. Nem o seu quinto, nem o seu sexto, porque você só pode adiantar o quarto Fast Pass depois que você utilizar os seus 3 Fast Pass que foram agendados previamente. Então, posso... Pode. Não sei se ficou claro para vocês. Respondem aqui pra gente no chat, por favor. Tá bom? Só dá um joinha, gente. Isso. Mas só para complementar o que a Joana... Vocês estão aí? Eu espero que sim. Mas só para complementar o que a Joana estava falando... É o seguinte, gente, o Fast Pass, na verdade, você tem 3 Fast Pass para agendar antecipadamente, tá? Por dia de parque que você vai. E na verdade, os Fast Pass são ilimitados, não tem limite, né? Você consegue agendar os 3 antecipadamente, mas você pode sim agendar um quarto e utilizar o quarto, agendar um quinto, utilizar um quinto, agendar um sexto, utilizar o sexto e por aí vai. Tá? Sim. Muito por isso que a gente sempre recomenda não agendar o Fast Pass para muito tarde. Não. Porque o que acontece? Se você agenda o Fast Pass mais 7 horas da noite, 8 horas da noite, 6 horas da tarde, o que acontece? Você vai ficar travado com os seus Fast Pass e só a partir do momento que você usar o último que você agendou que você pode agendar o próximo. E no caso do Fantasmic não vai conseguir agendar mais nenhum porque o parque vai estar fechado. Então, o que a gente recomenda? Tentar marcar o quanto antes o Fast Pass, tá? Sim. Mas tem outra dica, não tanto antes assim. Por quê? Porque se você... O quanto antes que o Felipe diz é o horário, tá, gente? Isso, o horário, exatamente, tá? Mas tem outra dica que é o seguinte.
A gente gosta muito, 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 tá? Pamela, eu já vou responder a tua pergunta, tá? Mas a gente gosta muito de utilizar chegar antes do horário de abertura no parque para a gente conseguir pegar as atrações mais concorridas sem fila ou com muito pouca fila. E aí isso, consequentemente, nos dá tempo dessa primeira hora do dia. Exemplo, o parque abre às 9, a gente chegou lá às 8 horas, a gente vai entrar um pouco antes e as atrações só abrem às 9, tá? Isso tudo no exemplo, gente. Se a gente conseguir entrar numa atração que a gente queira, que seja com bastante fila ao longo do dia, e se a gente chegar cedo, a gente vai demorar uns 10, 15 minutos, 20 no máximo. E o que acontece? 9h20 a gente vai estar livre, né? Nesse exemplo que eu estou dando. E aí o que acontece? A gente consegue aproveitar essa primeira hora do dia, de 9 às 10, com outras atrações. O que aconteceu nessa última viagem que a gente estava lá? Gente, a gente conseguiu andar em 2 ou 3 atrações praticamente sem fila também. Sem fila que a gente diz São isso, 10 né? minutos, 10, 15 minutos. 15, 20 minutos com atrações que ficam aí com 50, 1 hora. E 10, 15 minutos de fila das atrações, a gente sabe que, na verdade, é meio que você andar o caminho inteiro da fila, porque as filas são grandes, assim, né? Para você conseguir ficar lá dentro da fila. Então, você acaba aproveitando muito bem o dia, né? Então, marcar os Fast Pass. E aí a gente recomenda marcar o Fast Pass depois dessa primeira hora do dia, se a sua prioridade for chegar cedo no parque. Né? Marcar... Agora, se a sua prioridade não for chegar cedo no parque, marque um horário realista para você. Se você quiser, por exemplo, poxa, eu quero fazer minha viagem tranquila, eu pretendo chegar no parque mais 11 horas, meio-dia. Já marca o Fast Pass aí a partir desse momento. Sim. Marca o Fast Pass na hora que você vai conseguir utilizar. Porque tem outra coisa que eu tenho que falar, que é o seguinte. Peraí, o Fast rapidinho. Pass, ele tem uma janela de 1 hora para você usar. Ou seja, você marcou o Fast Pass para meio-dia, você pode usar o Fast Pass até 1 hora da tarde. Essa é a sua janela para você entrar na atração. Isso, e essa janela te dá o direito de entrar uma vez, tá, gente? Isso não tipo, durante essa 1 hora eu entro várias vezes, quantas vezes eu quiser. Isso. Mas aí o que o Felipe estava falando da questão do horário marcar o Fast Pass ou a partir, né, depois da primeira hora, se o parque abre às 9, marcar a partir daí das 10h30, mais ou menos, até umas 3, 4 horas da tarde. Agora, se você for chegar no parque já mais tarde, vou chegar no parque 10, 11 horas da manhã. Já marca aí o seu primeiro Fast Pass para essa hora. Isso. E também já vai um assim atrás do outro. Lembra que você tem que andar de uma atração para outra, tá bom? Isso tudo tem que contar aí no seu roteiro quando você for marcar. Agora vamos lá, Pamela, o Fast Pass é diário, certo? Sim. O Fast Pass é por dia de parque que você vai. Ou seja, você compra, gente, na verdade, para a Disney, você não compra uma ida a um parque específico, né? Você compra um dia de visita. Um dia de visita. E aí você pode escolher qual parque você vai nesse dia de visita. Então, por exemplo, comprei para 3 dias de visita, vou no dia 1 no Magic Kingdom, no dia 2 no Hollywood Studios, no dia 3 no Epcot. Então você vai marcar os seus Fast Pass de acordo com os dias que você selecionou para a tua agenda geral, tá? Vamos responder aqui. Eu vou responder as perguntas sobre esse assunto, Fast Pass, tá? Sobre esse assunto. Que aqui a Renata perguntou, mas como fazer para assistir o show Fantasmic sem marcar o Fast Pass? Renata, desculpa, quer falar? Pode ir. Renata, na verdade, todo mundo pode entrar em todas as atrações sem Fast Pass, tá bom? Menos a atração do Star Wars A Rise of the Resistance. Mas isso não tem nem Fast Pass, gente, é outra coisa. A gente pode falar um pouquinho daqui pra frente, tá? Mas qualquer pessoa pode entrar em qualquer atração sem o Fast Pass, tá? Por quê? Porque todas as atrações têm 2 filas. Tem a fila normal, que está aberta para todo mundo, e tem a fila do Fast Pass, que só está aberta para quem tem o agendamento. Tá? Isso. Então, se você não quer marcar o Fast Pass Fantasmic, assim como a gente recomenda, e é assim como a gente faz, inclusive, se o show está marcado para as 8 horas da noite, por exemplo, no dia que você vai,
que a gente costuma fazer? Chega com 1 hora de antecedência na fila 1 hora, 45 minutos antes. para a gente conseguir um bom lugar. Porque apesar do anfiteatro ser enorme, gente, Tem lugar limitado. Tem lugar fica limitado. cheio, tá? Então, e a gente super recomenda esse show, inclusive porque é um dos shows que você vê mais personagens juntos da Disney. Eu acho que é o que você vê mais, né? Eu acho que é. Mais personagens juntos no mesmo show. É bem bacana mesmo, é um show de encerramento muito lindo. Tem show de fogos, luzes, tem show de água e os personagens. E quem comanda, digamos assim, o show é o Mickey Feiticeiro, o Mickey que eu mais amo. Então vamos lá, vamos pegar a próxima pergunta. Se alguém tiver depois mais pergunta aí sobre o Fast Pass, a gente já fala. Eu já vou responder a Ludmilla sobre os ingressos, tá? A gente fala, tá, Ludmilla? Porque tem gente aqui que mandou perguntas sobre ingressos, valores de ingresso, que foi a Clau, que foi as Aventuras de Murilo, a própria Ludmilla aqui no Instagram? No Facebook, no YouTube, e eu acho que teve mais alguém aqui, deixa eu ver. Não. Então vamos lá falar sobre os ingressos, os valores dos ingressos, digamos assim, e como que funcionam os ingressos da Disney, e depois a gente entra um pouquinho no detalhe nos outros, tá? Como o Felipe acabou de falar, os ingressos da Disney, quando a gente compra, a gente não entra lá no site da Disney ou na agência e fala assim, eu quero um ingresso para o Magic Kingdom, eu quero um ingresso para o Epcot, um ingresso para o Hollywood Studios. Não, a gente compra um dia de visita a qualquer um dos parques. A gente não tem que escolher qual parque a gente quer visitar no momento da compra. Isso aí. Isso daí é uma decisão que você pode ter depois, não tem problema algum, tá? E aí, falar em valor de ingresso fica um pouco... não fica uma realidade de verdade, porque, né? Os ingressos variam. De acordo com a data que você vai. Isso que eu ia falar. Varia de acordo com a época. Isso. E varia de acordo com o número de dias que você vai visitar os parques da Disney. Então, mas mais ou menos até 4 dias de parque fica em torno aí... Gente, é mais ou menos, porque depende da época. Tem que entrar no site da Disney ou no site da agência para ter certeza, tá? Mas fica em torno aí de uns $100 mais ou menos. Talvez até um pouquinho menos. Assim, depende do dia. Época, né? Isso, dependendo da época, pode ser uns 90 e alguns. Ou dependendo da época, como assim, Natal, que é uma alta temporada, né, para eles, que o parque fica muito cheio, os ingressos já custam mais caros, ficam lá perto dos $120. Mas a partir do 5º, 6º, 7º dia, o valor unitário o valor por dia cai muito. Né? Tá? Então isso Quando você compra 5 dias, ele já cai bastante. Quando você compra 6 dias, ele cai mais ainda. Então quanto mais dias você comprar, né, mais barato o seu dia unitário fica. É isso. E o que é muito importante na hora que a gente vai comprar os nossos ingressos é o seguinte: o que é o mais ideal, o que a gente mais recomenda é que você primeiro pare e pense. Eu tenho 10 dias de férias. Mas eu só vou ficar lá em Orlando 7 dias, porque 8 dias. Eu vou ter um dia para ir, outro dia para voltar, então tem 8 dias inteiros em Orlando. Desses 8 dias inteiros, quantos dias eu vou no parque? Por que isso é importante? Porque na hora que você for comprar, como a gente estava falando, o valor varia de acordo com o número de dias que você vai. Então imagina que você fala assim, não, vou comprar 2 dias só. Ou, não, vou comprar 5, 6 dias, mas não cabe dentro do seu roteiro. Então, ou você pode, na verdade, nos 2 casos, você corre o risco de jogar dinheiro fora, porque você vai comprar a mais ou a menos, e depois você pode ter que, se você quiser comprar, se você tiver comprado a menos os dias, você vai ter que prestar atenção para poder conseguir fazer um upgrade no seu ingresso.
caso não consiga, você acaba pagando mais caro. Não queremos gastar dinheiro à toa, né, gente? Pois é. E se você compra dias a mais, você acaba que pagou a mais e não vai poder utilizar. E não tem como a gente repassar o ingresso para outra Isso. pessoa. Os ingressos da Disney, da Universal, do SeaWorld são pessoais e intransferíveis, tá bom? Confesso que a gente já comprou uma vez um ingresso que a gente não utilizou muito bem, né? Lá no início, quando a gente começou a ir para Disney, a gente não. A gente comprou um dia a mais de ingresso, exemplo. Não lembro exatamente o que era, mas compramos para 5 dias, a gente acabou indo a 4 dias de parque e compramos um dia a mais. Então, Pois gente, é, assim, faz diferença. muito importante para a gente economizar bem o dinheiro é fazer, mais uma vez, Um um bom bom planejamento. planejamento para você conseguir comprar direitinho. Porque Isso. não só deixar de comprar, mas também comprar o número de dias certo. Porque, como a Joana falou, só para reforçar, quanto mais dias você compra de visita a qualquer um dos complexos, mais barato fica o seu dia de visita. Pois Tá? é. Quer dizer, por exemplo, os ingressos, vou dar um exemplo aqui do grupo SeaWorld, que é SeaWorld, Busch Gardens, Aquática e o Discovery Cove. Nele, se você, por exemplo, se você quer ir no Discovery Cove, o Discovery Cove tem um pacote de ingressos que ele chega a dar o Aquática de graça. É. E se você vai no SeaWorld e no Busch Garden, esses preços caem muito. Então, tem que pesquisar, tem que entender bem as regras dos ingressos, os pacotes que tem, para que você possa comprar o seu ingresso certo, de acordo com a quantidade de dias que você tem Isso aí. e, consequentemente, economizar. Exato. E aí, respondendo aqui a Ludmila Bosso, a Ludmila perguntou: é possível sair o Four Park Magic promocional para outubro? Até agora só tem para setembro. O que é esse ingresso? Esse ingresso é uma promoção que a Disney criou, que você compra 4 dias de parque, mas nesse caso você é obrigado a ir um dia no Magic Kingdom, um no Hollywood Studios, um no Epcot e um no Animal Kingdom. Em dias normais, Você não, não tá? pode repetir. Isso, só, rapidinho, só para explicar. Em dias normais, não. Se você comprasse 4 dias de visita ao parque, quisesse 4 dias ao Magic Kingdom, você poderia ir aos 4 dias ao Magic Que Kingdom. esse tipo de ingresso, onde você escolhe quais são os parques que você quer ir depois, chamam o ingresso básico de multi-days, de multidias ou dias variados. Nesse caso aqui que a Ludmilla está perguntando, não. Você compra 4 dias e você tem que ir em cada um dos 4 parques temáticos da Disney obrigatoriamente. Assim, se vai ter de novo essa promoção, a gente não sabe. Mas o que a gente tem visto é que a Disney já começou a criar aí algumas promoções para, né, já que os parques ficaram fechados, a Disney está sem ganhar dinheiro também. No mundo todo, né, gente? Quem não está. O que eles estão fazendo é criando aí atrativos para que as pessoas voltem aos parques, né? Então, vai que de repente eles não criam essa de novo, mas soltam uma outra promoção. Então, o que eu recomendo é que a gente fique sempre de olho, né, no site da Disney. E a gente também tem uma agência parceira, então se soltar algum comunicado aí de alguma promoção especial, a gente avisa. Publica aqui. Mas eu acho que assim, como o melhor conselho que eu posso dar é sempre acompanhar. Vai acompanhando, sim. Como você já viu, já tem para setembro. Daqui a pouco, talvez, eles soltem alguma promoção aí para outubro, ou estender essa promoção para outubro. Então, fique sempre de olho. Inclusive, assim, gente, tá uma boa época para comprar passagens, tá? A gente tem visto passagens por ótimos preços que a gente já não via, há bastante tempo. A nossa cliente Jaqueline, de roteiro personalizado, a viagem dela é para agosto e setembro. Ela ainda não tinha comprado passagem. Ela mandou mensagem para a gente avisando que ela conseguiu uma super promoção pela Latam, saindo de Guarulhos, direto para Orlando. Então fiquem aí de olho caso vocês ainda queiram comprar passagens. Isso, rapidinho, só mais uma outra dica. Assim, vamos olhar o lado cheio do copo, gente, que essa situação ruim aí que a gente está vivendo também trouxe uma coisa legal, é que várias companhias aéreas estão flexibilizando, tá? A alteração das passagens. Então, assim, se bobear, você consegue comprar uma passagem por bom preço agora e ainda tem o benefício de você conseguir
mudar caso seja preciso para frente, tá bom? Ó, o Enzo aqui falou, ó. O Enzo disse, é verdade, comprei passagem para dezembro bem barato e Pois comprei é, pela Latam também. isso aí. Ludmila, muito obrigada, estão ajudando muito. De nada, Nada. gente. E aí, pessoal, falando aí sobre essa questão, né, que o Felipe estava falando de cancelamento, de troca de passagem, ou reagendamento, enfim. Conversem com os agentes de viagens de vocês. Eu sei que às vezes a gente prefere, né, a gente fazer tudo sozinho e tal, porque dá mais liberdade na hora de escolher, né? Sim. Mas ter o apoio de uma pessoa que entende do assunto, que vai estar lá para você, é muito bom. Pode fazer toda a diferença. A gente está vendo É, agora nesse momento, né? porque, por exemplo, até a gente, com os nossos clientes de roteiros personalizados, a gente teria duas clientes agora para abril. A gente deu suporte aqui para elas, a gente ajudou, conversou. Elas não compraram nada através da gente, mas a gente Mas a gente está orientou, aqui para foi ajudar. atrás, buscou informação. Então é sempre bom, até mesmo para trocar, né, opinião, porque às vezes a gente se Claro, sente meio perdido aí nesse claro. mar de informações. É importante. É, Rapidinho, que tem uma pessoa aqui que perguntou, a Marina Assis. Por quanto tempo valem os ingressos dos parques? Pois vamos ter que remarcar. Isso é uma boa pergunta. A Pamela até acabou de perguntar aqui pra gente também. Eu Eu vi. vi ingressos com validade de 1 ano para poder utilizar. É isso mesmo? Não, pode ser que sim, pode ser que não. Porque o que acontece? É, os ingressos da Disney atualmente a gente tem duas opções. Ou você compra a opção ingresso básico com a opção Flex, que é de flexível, é, que aí você tem 14 dias para utilizar o seu ingresso, não tem problema nenhum. E dependendo de como for, ele dá aí até, eu não sei se chega a ser 1 ano, mas eu acho que até o final do ano que você comprou para você, digamos, Isso. ativar o seu ingresso, É o isso. da Disney. É. O da Universal, ele sim tem a validade de 1 ano a partir da sua data de compra do ingresso. Mas, gente, é aí que entra uma parte muito importante. Tem que ler as letras miúdas. Tipo, o que foi. Por exemplo, a Pamela falou assim: eu vi ingressos com validade. Pamela, aonde que você viu isso? Aonde você leu essa informação? Se você está comprando com a agente de viagem, questione essa informação para saber se é verdade. Isso aí. Se você está comprando no site da Disney, no site da Universal, no site de qualquer outro parque, leia todas as letrinhas, aquelas famosas letrinhas miúdas, tá? Para ter certeza absoluta do que você está comprando e quais são as regras para depois trocar caso precise. Aí, o que eu posso falar para vocês, atualmente a política da Disney é o seguinte em relação a quem tinha ingresso já comprado, tá? Os ingressos, vou ler o que está escrito no site. Os ingressos para os parques temáticos de vários dias, ou seja, aquele de multi-days, que a gente não escolhe qual é o parque que a gente vai, dentro da validade com os dias ainda não utilizados, ou os ingressos, né, com as datas específicas, que é aquela que a gente escolhe. Ui, caiu um negócio aqui. Que a gente escolhe o dia que a gente vai, que você comprou do período do dia 12 de março de 2020 e que está lá datado até o fim, né? O fim do período de fechamento serão automaticamente prorrogados para o uso em qualquer data até 15 de dezembro de 2020. Tá? O fim do período de fechamento é só para deixar claro que é o fechamento do parque durante esse período do coronavírus, tá bom? Por exemplo, se o parque reabrir dia 1º de junho, quem tinha ingresso aí para usar do dia 12 de março ao 1º de junho já está automaticamente com a data até 15 de dezembro de 2020. Caso, aí eles dizem aqui, se você não puder visitar até o dia 15 de dezembro de 2020, você vai poder ter um valor de ingresso, você vai poder aplicar o valor de ingresso totalmente não utilizado numa compra de um ingresso para uma compra futura. Ou seja, basicamente você você vai ganha ter o crédito para você conseguir fazer uma nova compra Isso. de ingresso. Eles não dão reembolso, eles te deixam um crédito para que você compre o novo ingresso da Disney. Ou seja, o famoso adia viagem, né? É isso.
Já a Universal, como os ingressos da Universal têm a validade de 1 ano, então, a princípio, você não precisa fazer nada. Porque a partir do momento que você comprou, você tem 1 ano para você utilizar. Mas, mais uma vez, lembre de conversar com seu agente de viagem, leia os sites dos oficiais dos parques para vocês terem esses tipos de informação. A câmera tá aqui, tá? Assim. Papá. Então, Pamela, eu acho que a gente respondeu a sua resposta. A Ludmilla falou: comprei as passagens na Black Friday 2019 com dólar a 4,20. Saudades desse câmbio. Nossa Senhora. Gente, faz parte. Mas faz parte. Tem que. Vamos. A gente vai passar, o dólar vai voltar. Isso, vai voltar. Então, gente, só vocês que estão aqui, não sei se está todo mundo aqui desde o início, aproveita para deixar aqui o seu like no nosso vídeo se você gostou, tá? Hoje a gente está respondendo perguntas que as pessoas foram deixando para a gente ao longo da semana no Instagram. A gente já falou de FastPass, já falou de ingressos e vamos falar agora de hotéis da Disney, tá bom? Pessoal, estamos ao vivo lá no nosso Instagram, youtube.com. Opa! Eita, ó, gente, a gente foi fazer aqui um vídeo ao vivo aqui pro nosso Instagram já. Pessoal, estamos ao vivo lá no nosso YouTube, então corre para lá. É só você voltar um Stories ou youtube.com/Dicas Úteis Disney. Te espero por lá. Bom, gente, era só para chamar o pessoal lá do nosso Instagram para cá, que é importante, que tem muita gente que ainda não sabe que a gente estava fazendo a live aqui, porque é a nossa segunda live aqui. Vocês acompanhavam a live lá no nosso Instagram e vieram para cá? Deixa um joinha pra gente aí, pra gente saber se vocês já acompanhavam a gente lá, ou se vocês são novos aqui. É sempre bom a gente saber quem tá falando com a gente. Esse é o momento que a gente tem de interação com vocês, assim, né, que a gente sempre fala que a gente escreve bastante, fala bastante, mas no final das contas a gente acaba não podendo trocar muita informação com vocês. Então, por favor, comentem, participem, perguntem. Deixem os comentários aqui de vocês pra gente, porque a gente também vai responder os comentários de vocês. E o bom é que aqui no YouTube não é igual no Instagram, que eles cortam a live em 1 hora. Pois é. Então, vamos lá. Ó, a Ana falou, todos os domingos, com certeza. Poxa, boa, valeu. O Enzo também. O Enzo também. Obrigado, gente. Muito legal. A Renata tá sempre aqui, gente. Obrigado. Vamos lá pegar mais perguntas. Mandem as perguntas de vocês, tá? Eu já vou... Murilo, a gente já falou dos ingressos? Acabamos falou, de falar. Murilo, mas eu posso resumir rapidamente, tá? Porque ele mandou... Eu vou até reler aqui, então, a pergunta do Murilo. Peraí. Ai, Jesus. Tá, eu posso falar rapidamente aqui dos ingressos. Porque ele mandou uma pergunta. Tá, então, como é que são os ingressos, tá, da Disney? Você compra o dia de parque, foi o que a gente falou, você não compra Ele perguntou sobre os valores dos ingressos. Os valores, é o que a gente até comentou mais cedo aqui. Na verdade, os valores eles vão variar de acordo com o teu tipo de ingresso, tá? Eu vou explicar o que é o tipo de ingresso, e de acordo com a data que você vai. E de acordo com o número de dias que você vai comprar. Ou também, a gente pode explicar rapidinho, mas a live vai ficar gravada, então depois pode voltar para assistir. Inclusive, gente, a primeira live que a gente fez, que foi uma live já tem um tempinho atrás, ela é específica de ingressos, tá? Se vocês querem que a gente coloque a live aqui pública, a gente não deixou pública. A gente explicou todos os ingressos, como que funciona, com todas as regras, todos os detalhes. Todos os detalhes, quais são os tipos de ingressos, que você pode entrar mais uma vez no parque, ou uma vez só no parque, qual é o mais barato, qual é o mais caro, qual é o benefício de um, qual é o benefício de outro. Se vocês quiserem que a gente deixe ela aqui, manda uma mensagem aí, deixa um ok pra gente que a gente deixa ela aberta. Pode mandar. Mas é isso, Murilo, como o Felipe estava falando. Rapidamente, então. Isso. A gente, então, pode variar por dias que você compra para ir no parque. Então, quanto mais dias você compra para ir, mais barato fica o teu ingresso. Vai depender o valor de acordo com a data que você vai e vai depender de acordo com o tipo de ingresso que você quer comprar, tá? Da Disney, você tem 3 tipos de ingresso hoje, que é o ingresso básico,
tá? Que você escolhe o teu primeiro dia lá para ir no parque e aí você compra 4 dias. Então, você vai ter 4 dias para utilizar dentro de um período, tá? Eu Uhum. não vou entrar no detalhezinho, mas é basicamente isso. Você tem o Park Hopper, que é o parque, o ingresso que você pode entrar mais de uma vez em todos os É, parques você. durante o dia que você comprou o ingresso. O Parque Hopper você pode visitar todos os parques da Disney em um dia só, se você quiser. Isso, então. E tem o Park Hopper Plus, que também te dá direito, além de entrar em todos os parques quantas vezes você quiser no dia que você comprou de visita, a outras atrações também, por exemplo, o mini golf, os parques aquáticos da Disney, que são dois, tá? Que é o Blizzard Beach e o Typhoon Typhoon Lagoon. Lagoon. E aí você ganha dias extras para poder fazer esse tipo Dessas das atividades do Typhoon atividades, Lagoon. tá? Mas é isso. A gente vai deixar então a live dos ingressos salva para poder ficar mais claro para vocês também, porque ela tá bem didática, tem slides, tem um monte de coisa. Ó, se você estiver vendo esse vídeo aqui depois da nossa live, né? Agora a gente está ao vivo, gente, estamos com vocês aqui. Mas a gente vai deixar esse link aqui no outro vídeo na descrição desse vídeo aqui embaixo, tá? Isso. Só para avisar. Assim que a gente encerrar essa live, a gente coloca. Então, eu vou responder mais 4 perguntas aqui do Instagram e aí depois a gente começa a responder as perguntas de vocês aqui do YouTube. Então, comecem aí a mandar as perguntas de vocês que a gente já responde, tá bom? A Nina Fernandes perguntou: Disney Cruise vale a pena? Vocês já fizeram ou tem planos de fazer? A gente não fez, a gente tem planos para fazer. A gente estava falando disso essa semana, Acho que inclusive. foi até ontem que a gente falou. Inclusive, a gente estava conversando com a Carol, que é a nossa amiga, acho que a Carol está aqui na live. A gente tem planos. Se tudo der certo, vai ser em breve. E aí a gente promete que a gente conta tudo para vocês. Tudo. Mas pelo que, né, a gente lê, estuda sobre o cruzeiro da Disney, na minha opinião, eu acho que vale a pena. É um cruzeiro, são alguns navios diferentes, são alguns destinos diferentes. Com experiência Disney, né? Todos com experiência Disney, com encontro com personagens, shows durante o dia, interação para as crianças, interação para adultos. Refeições. Isso que eu ia falar, as refeições acontecem em alguns restaurantes super legais e diferentes. Tem refeição durante o dia inteiro incluída no seu pacote, então quando você compra, E vocês podem ir na ilha da Disney. Era isso que eu ia falar. Então, os cruzeiros têm destinos diferentes, mas eles sempre passam os que acontecem ali nos Estados Unidos, né? Sim. Eles saem dali, ou de Miami, ou de Porto Canaveral, e normalmente eles vão até a ilha da Disney. A Disney também tem uma ilha exclusiva, gente, que se chama Castaway Cay. É uma gracinha. Então, sim, a gente tem planos para ir, a gente acha assim que vale a pena. E é isso. A Andréia Cunha perguntou: a minha Magic... Posso rapidinho, só concluir assim. Fora, gente, que é o Caribe, né? Então, assim, é uma água de uma cor, assim, que a gente nunca viu em lugar nenhum. Azul, lindo, lindo, lindo. E quentinha, tá? A gente já fez um cruzeiro, não foi da Disney, e foi ali também... Caribe, Bahamas, Nassau, é bem legal. A água é surreal. É maravilhoso. A Andréia perguntou: a minha Magic Band é de 2014, será que ela ainda funciona? Olha, o que a Disney diz é que a Magic Band funciona mais ou menos aí por até 2 anos. E a única forma de a gente saber se ela realmente está funcionando ou não é quando a gente chegar lá na porta do parque e escanear para tentar entrar, porque a Magic Band funciona como nosso ingresso, né? Então, não tem como a gente saber se ela está funcionando ou não. Mas a gente recomenda levar, porque se a sua estiver funcionando, você não precisa comprar outra. Se não estiver funcionando, o Guest Member vai te dar um ingresso para você entrar dentro do parque. Não se preocupe. Aí, conforme for, se você quiser outra, você pode entrar, comprar na lojinha e tá tudo certo. Linka no My Disney Experience que funciona direitinho. Inclusive, já temos um vídeo do My Disney Experience que a gente ensina como criar a conta
numa Disney Experience. Isso, uma Disney Experience ele é fundamental para uma viagem para Disney, porque é ali que você vai administrar todas as suas informações, todas as suas reservas de restaurantes, todas as suas reservas de Fast Pass. É sua identidade na Disney, tá? E aí, por exemplo, isso é muito importante. Que se você não tiver uma Disney Experience, você não agenda o seu Fast Pass. Já aí... Antecipadamente. Isso. Né? Então, por exemplo, se você perdeu o seu ingresso, mas o seu ingresso está vinculado na sua conta do My Disney Experience, a Disney consegue resolver fácil para você, te ajudar a te entregar outro. Então, vamos lá. Tem duas perguntas aqui que são bem parecidas. Da Tamires e da Nid Lara. Quais os melhores parques de Orlando? Ou, se você pudesse escolher 3 parques para ir, entre a Disney e a Universal, qual que iria? Mais uma vez, a nossa resposta aí sempre vai depender, né? Por que vai depender? Porque depende do perfil da família, do grupo ou da pessoa que está viajando para lá. Seria até meio irresponsável a gente dizer, né? Tipo... Claro. Os melhores parques para você são esses sem te conhecer. Mas, o que a gente pode falar, mais uma vez, a dica é: estude, entenda quais são os parques, o que tem dentro de cada parque, para você saber o que é prioridade para você e você pensar assim: a minha prioridade é ver a Frozen, mas eu não quero ir no Epcot. Ferrou, sabe por quê? Porque a Frozen só aparece, quando eu falo a Frozen, a Anne e a Elsa. A Elsa. Elas só estão no parque do Epcot. É só lá que elas aparecem para você tirar foto. Então, não tem refeição com personagem com elas em outro lugar. Só no Magic Kingdom que ela aparece, mas ela aparece no desfile. Então, ela não vai parar para falar com você. Então, isso é muito importante ter em mente. Até, se é prioridade o encontro com um personagem, isso é fundamental na hora da escolha do parque. Mas... eu posso dizer quais são os meus parques preferidos e, de repente, o Felipe pode falar quais são os dele. Eu sou suspeita que eu sempre tento escolher os parques da Disney, mas eu posso, de repente, escolher os meus 3 preferidos de Orlando, no geral. Vai ser difícil, mas, sem dúvida alguma, o meu primeiro é o Magic Kingdom, porque para mim é lá que a magia acontece. Na minha opinião, não tem como ir para Orlando e não visitar esse parque. O meu segundo parque favorito é o Epcot. Eu amo aquele parque. A parte dos países, para mim, é sensacional. Você perde a tarde lá inteirinha, visitando cada país. Você viaja por 11 países. Você pode colecionar um passaporte com carimbo de 11 países. Você pode comer as comidinhas dos 11 países. Muito incrível. Incrível. Eu acho muito incrível. Funcionários que trabalham lá, os cast members de lá, eles são nativos de cada país. Então, eles podem escrever coisas na língua deles. Trocar eu acho que é sensacional. Né? Para mim é o melhor parque. Quer dizer, o segundo melhor parque. Ele só perde para o Magic Kingdom. E o terceiro melhor parque, para mim... Mas lembrando, gente, rapidinho, só antes da Joana chegar no terceiro parque, vamos fazer um suspense aqui, mas lembrando que isso daí, gente, é nossa opinião, tá? Então, assim... o Epcot, hoje, atualmente, não é um parque que tem assim, muitas atrações super novas, divertidas para você conhecer. Porém, daqui a pouco, assim, ele está sofrendo uma super reformulação e vai ter muita coisa nova. É a maior reformulação da Disney até o dia de hoje. Mas só para não juntar os assuntos... é um parque que a gente gosta de fazer muitas coisas justamente por isso, porque a gente gosta de conhecer as comidinhas, gosta de conhecer o costume das pessoas, né, de cada país. A gente gosta muito de entrar nos países, nas lojinhas, conhecer. Então, assim, é importante saber, gente, mais uma vez, o que é prioridade, o que é o gosto de cada um de vocês para conseguir fazer uma recomendação personalizada, né? E o meu terceiro parque, eu acho... ai, gente, eu prefiro... Eu sou muito Disney. Pra mim, eu acho que hoje o Hollywood Studios. Eu não consigo, acho que, escolher outro parque. Eu acho que eu tenho talvez a mesma opinião, assim. Hoje em dia eu fico um pouco... se eu fosse escolher um sem ser Disney, eu acho que eu acabaria escolhendo o SeaWorld. O SeaWorld, por conta das montanhas russas. As montanhas russas de lá são muito boas. Não tem só bichinho e tal, gente. Tem as montanhas russas iradas e vem uma montanha russa super nova agora aí também. Tá? A gente agora não sabe se vai atrasar um pouco e tal, mas esse ano a montanha russa ainda vem. E é uma montanha russa
mega ultra master divertido, É. assim, tá? Então, a última pergunta aqui do Instagram, hein? Vamos pra cá no YouTube. Só mais essa. Tá. A Gi Rubim perguntou: os hotéis da Disney são muito mais caros em relação aos de fora da Disney? São Pode mais ser que caros. sim, pode ser que não, que depende qual é o hotel fora da Disney que você escolha. Vai depender, né? Mas assim, são mais caros no geral, né? A gente geralmente consegue hotéis talvez assim mais confortáveis, digamos assim, mais luxuosos, né? Fora da Disney por um preço muito mais acessível, mas a gente não vive a experiência da Disney. Porque, assim, de verdade, os hotéis da Disney, assim, pelo menos os de base, os meio termo ali, né? Não são nem os super luxuosos. Eles são hotéis que não são super, ultra master luxuosos, assim, sabe? Eles são hotéis que tem lá uma boa cama, um bom atendimento, tudo super arrumado, tudo super limpo, toda uma preocupação. Toda a experiência Disney, que são as pessoas que te atendem muito bem, falam com você muito bem, né? Mas não são hotéis super luxuosos. A Disney tem os de categoria luxo, mas não... Mas aí são bem mais caros, né? Aí é outro patamar de careza, digamos assim, tá? Mas assim, mas aí no final das contas, o que a gente gosta de falar é o seguinte, gente, pesquisa, veja qual é o hotel, tá? Sim. Qual é a coisa que você consegue fazer aí melhor para ver qual é o melhor hotel, qual é a melhor opção que você quer, o que você quer priorizar, se é ter café da manhã ou não, porque tem hotel que não tem café da manhã da Disney. Geralmente eles não têm o café da manhã incluso na refeição, no valor da diária. Então o que acontece? Acaba que você fica um pouco mais caro e tudo mais, assim. No final das contas, é mais conseguir alinhar o que você tem de interesse versus o que você pode pagar, né? Sim. Mais uma vez eu reforço, assim, a gente teve a oportunidade de ficar no hotel da Disney agora e é super legal. Incrível porque você tem diversos benefícios também de ficar no hotel da Disney. Inclusive a gente tem um post com os benefícios do hotel da Disney, a gente vai deixar aqui na descrição depois que a gente acabar a live, tá? E aí lá você consegue descobrir tudo sobre esses benefícios que podem fazer uma boa diferença na sua viagem. Sim. Agora, gente, vamos responder as perguntas de vocês que estão aqui no YouTube. A gente, mais uma vez, agradece por vocês estarem aqui. Se vocês estiverem gostando, a gente pede, por favor, que vocês deixem um like pra gente aqui, que é importante pro nosso canal, para a gente conseguir exibir para mais pessoas, chegar a mais pessoas com a nossa mensagem. Então, se vocês estiverem gostando, por favor, deixem um like, vai ser muito bom pra gente, tá? Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui em algumas perguntas. Deixa eu ver. O Enzo perguntou: não vou ter muitos dias para ficar lá. Um dia é suficiente para conhecer o Magic Kingdom? Olha, Enzo, assim, normalmente a gente recomenda 2 dias para quem tem tempo na viagem. Mas para quem não tem, dá sim para você conhecer, igual a gente falou, faz um bom roteiro, monta o seu roteiro, já chega lá conhecendo o parque, o que tem, onde é que as atrações são. No site da Disney tem os mapas disponíveis, tem o app da Disney também disponível para você olhar. A gente tem um guia de Orlando que tem roteiro já pronto para todos os parques da Disney, então se você se sentir mais confortável ao invés de ficar procurando aí na internet, a gente tem um guia que a gente vende que tem tudo lá explicado, você depois pode adaptar o seu roteiro em cima do que a gente já colocou, mas eu acho que sim, que você consegue sim, tem muita gente que vai para lá que só consegue ir um dia em cada parque, e é tudo bem, é o que a gente costuma dizer, não tem certo, não tem errado, o que é o certo para você, para sua viagem, para sua família e para o seu grupo, né? É isso aí. Mas sim. Dá, lógico que dá. A Pamela perguntou: os parques ficam abertos de que horas até que horas? Pamela, é muito boa pergunta, porque tem gente que acha que todos os parques abrem no mesmo horário e fecham no mesmo horário, e isso não é verdade.
Os parques, eles podem variar o horário de abertura, podem variar o horário de fechamento, tanto de um para o outro, e quanto, tipo, por exemplo, o Magic Kingdom pode ser que na segunda-feira ele abra às 8 e pode ser que na terça-feira ele abra às 9. Sim. E num dia ele fecha às 9 e no outro dia ele fecha às 10. Então, mais uma vez, é muito importante entrar no site dos parques, lá tem escrito o horário de funcionamento de cada parque. Ou entrar no app da Disney, que também tem lá escrito os horários de funcionamento. Por quê? No dia que você vai, tá? Isso, não adianta olhar, tipo, que horas abre amanhã e você só vai daqui a uma semana. Não importa. E não se preocupa também, porque tem vezes que você não vai conseguir ver o horário de abertura no dia que você vai, se for bem mais lá pra frente. Isso que eu ia falar. Tá? Normalmente eles liberam aí com uns 4, 5 meses de antecedência. Mesmo que com 5 meses de antecedência você verifique o horário, quando estiver perto da sua viagem de novo, você olha de novo. Até um dia antes de você ir, é bom você olhar, porque vai que, não sei, apareceu algum evento no meio do caminho e mudou. É importante saber, principalmente nas épocas de festas especiais, por exemplo, no Magic Kingdom e na Universal Studios, no Parque Universal Studios. É isso aí. Por exemplo, na época de Halloween, tanto no Magic Kingdom quanto na Universal Studios, o parque fecha mais cedo. Aí eu posso dizer que horas que ele fecha. Ele fecha às 6 horas da tarde para quem não tem o ingresso das festas. E aí o que acontece? Nesse dia, por exemplo, no Magic Kingdom, não acontece o show de fogos famoso, o Happily Ever After, para quem não tem o ingresso. O parque fecha mais cedo, e para quem tem o ingresso da festa, também não vai ver o show de Happily Ever After nesse dia. Vai ver sim um outro show de fogos de artifício que é especial da festa de Halloween. E aí no Parque Hollywood na Universal Studios, também o parque fecha mais cedo, consequentemente, por exemplo, o trem do Harry Potter pode parar de funcionar mais cedo. Acontece um desfile também no Universal Studios que pode ser que ele sofra alteração de horário ou ele não aconteça. Então, tudo isso é muito importante para que você faça uma boa programação no seu dia. Enfim, eu acho que só para concluir, os parques ficam abertos de que horas a que horas? Resumindo basicamente a sua pergunta, varia dia para dia, tá? E de parque para parque. De parque para parque. E no próprio parque. No próprio parque de um dia para o outro. Então verifique no site dos parques ou no app dos parques, no dia que você vai, qual o horário de abertura e qual o horário de fechamento. Isso. A Pamela perguntou: o Parque Epcot é o local onde tem mais encontros com personagens? Posso falar? Eu acho que ele é bem equilibrado com o Magic Kingdom, né? Na verdade, na minha sensação. Na verdade, Pamela, eu acho que assim, no final das contas, isso daí você tem que levar mais em consideração, não é a nossa opinião, tá? O parque que tem mais personagens. É o parque que tem os personagens que você quer encontrar, tá? Ou o maior número de personagens que você quer encontrar. Porque, sim, existem alguns personagens que só aparecem no Epcot, existem alguns personagens que só aparecem no Magic Kingdom e por aí vai, tá? No Animal Kingdom e no Hollywood Studios. E aí o que acontece? Você, por exemplo, gosta muito do Toy Story. Estou dando um exemplo, tá? Você só vai encontrar os personagens do Toy Story na área do Toy Story dentro do Hollywood Studios. Então é importante, talvez, né, se for sua prioridade, ir no Hollywood Studios, tá? Mas, respondendo a sua pergunta assim, sem esse raciocínio, digamos assim, é um parque que tem bastante encontro com personagem, sim, tá? Tem bastante. É um bom parque para encontrar com as princesas, que lá no Pavilhão dos Países ficam várias princesas. É bem legal. Tem a Mulan na China, que é exclusiva do Epcot. Tem a Anne e a Elsa na Noruega, que é exclusivo do Epcot. Tem a Aurora na França, que é exclusivo do Epcot. A Bela também aparece na França, mas não é exclusivo do Epcot. A Branca de Neve também aparece no Epcot na Alemanha, mas ela às vezes também aparece no Magic Kingdom, mas não é sempre no Magic Kingdom. Então, vale aí o dever de casa, de estudar, né, quais são os personagens que tem em cada parque para você conseguir escolher direitinho. Isso aí. Mariano, boa tarde, pessoal. Muito boa a live de vocês. Obrigado. Muito obrigada, Mariano. Obrigado por estarem aqui com a gente. Mandem aí as perguntas, pessoal.
Enzo. O Enzo perguntou: quais os melhores outlets para achar as melhores marcas? Então, Então, o que seria as melhores marcas, né? Porque é, pode variar. varia um pouco de gosto, né, gente? Quando a gente fala de gosto, assim, varia. Mas o que eu posso te dizer, assim, de bate-pronto, é que os outlets do Premium Outlet, né, que é o da International Drive e o Vineland, tá? Anota aí. A gente vai escrever os nomes aqui, tá? Do Premium Outlet e o Vineland, da International Drive, isso. Eles têm as principais marcas, assim, né? Tem a Ralph Lauren, tem a Tommy Hilfiger, tem Nike, tem Puma, Tem tem Coach de Coach, bolsa, tem Prada, Miu Miu. um deles tem a Forever 21, o outro não. Então, assim, é bastante variado, mas, assim, ambos têm bastante loja Tem, e tem a grande maioria das marcas famosas, tá bom? sim. Tem por exemplo, a Tommy tem uma loja de ponta de estoque que não é nenhum nem outro desses dois outlets. Acho que é no Point Orlando, se não me foge a memória, mas é uma loja que é mega ponto de estoque, não é a coleção é bem, bem longa. Acho que não pode fazer troca, mas tem bons preços. Aí né, avaliar o que você prefere aí na hora de comprar, tá bom? E, por exemplo, para mulheres, por exemplo, as mulheres gostam muito da Victoria's Secret. A Victoria's Secret só tem loja de outlet no International Drive, no Premium. Isso aí. Não tem no Vineland. Então, até pra gente ir para um outlet, é muito importante a gente saber quais são as lojas que a gente quer visitar. Isso aí. A gente tem um post com dicas sobre outlet. A gente também vai deixar aqui depois, a live vai ficar salva. Aí a gente vai deixar o link do post para vocês verem as nossas dicas sobre o outlet de Orlando, tá bom? A Pam. Vamos lá, o Mariano perguntou: qual o melhor restaurante do Epcot na opinião de vocês? Tem algum imperdível? Boa, Mariano. Boa pergunta, gente. Assim, o Epcot ele tem Muitos muitos restaurantes. restaurantes. Eu adoraria ter conhecido todos, mas até agora a gente não conheceu muitos restaurantes lá, tá? Mas o que a gente pode dar de dica Mas por que a gente não conheceu muitos? A gente gosta muito de visitar o Epcot sempre na época do Food and Wine, a gente foi que é um comendo as festival. comidinhas, né? E aí a gente come as comidinhas dos países das carrocinhas, que é tipo um food truck. Isso. Mas enfim. Mas o que eu posso dar de dica é que a gente já comeu na Boulangerie ou na Patisserie, se eu não me engano, que é na França, que é muito gostoso, assim, tem várias comidinhas pequenas, assim, tem tá? Tem quiche, tem croissant, tem aquelas baguetes deliciosas francesas. Tem aquele croque monsieur lá, que é um misto quente francês. Mas é gostoso, é bem, bem legal, tá? Ali na França também tem uma área específica que é para venda de vinhos e champanhe, tudo francês. Que a Silvinha comprou. Pois é, lá é tudo francês, tá? Não é barato, tá, gente? Mas, enfim, se quiser, se gostar e puder, talvez valha a pena dar uma passada lá. Tem o sorvete. Também tem um sorvete que é um sorvete mega especial lá. A gente ainda não foi, dessa vez a gente não foi. Dessa vez a gente só entrou lá para dar uma olhada nas coisas assim, mas não comemos, tá? Mas já comemos pizza na Itália lá. Delícia. Que é muito boa a pizza da Itália, tá? No México, a gente já foi em 2 restaurantes lá do México. Esses 2 restaurantes que a gente foi não são restaurantes quick service, que é daquele de serviço rápido. É para sentar, do serviço de table service, onde você tem que... É recomendado, muito recomendado, fazer a reserva. Aí tem garçom te servindo. Aí tem que lembrar que, além das taxas, tem que incluir a gorjeta. Mas a gente foi no San Ángel Inn, que é dentro da pirâmide do México, e fomos no outro Eu acho que San Ángel também. Cadê? Eu não consigo ler. Aqui, pera, vou ler aqui o nome para vocês aqui, porque de cola de cabeça não me lembro. Cadê? Não, México, aqui. México. Foi esse aqui. La Hacienda de San Ángel. Foi esse que a gente foi. Isso. A gente já foi no San Ángel Inn, que é dentro da pirâmide, e esse La Hacienda que é fora da pirâmide, tá?
Se eu pudesse dar um conselho, eu aconselharia com certeza alguma ir dentro da pirâmide, porque a experiência é muito mais legal, tá? É bem bacana. Mais o que a gente já foi lá no A Ecos? gente foi a gente conhece os dois serviços de quick service que tem lá, o Sunshine É muito nome, gente. Sunshine Seasons. Sunshine Seasons, que tem muita opção de comida lá, mais barata e rápida, e não tem que pagar gorjeta, sai bem em conta. Lá o restaurante, o refrigerante é refil, Isso é então legal. tem muitas opções boas. Tem o Electro Umbrella, que a princípio ele está fechado de reforma, vamos ver o que vai aparecer aí no lugar dele, mas aí no Electro Umbrella é mais hambúrguer, pizza, cachorro quente, essas coisas. E no Sunshine Seasons a comida é um pouco mais saudável. Lembrei de uma coisa, gente, abriu recentemente no Epcot também um novo restaurante que é o Smoke Wiggle Wiggle. Gente, é um nome gigante que é impossível falar. Smokehouse Wiggle. Tá aqui. Smoke. Não, esse é outro. Você tá com. Wiggle Eagle. Wiggle Eagle Smokehouse Craft Draft and Barbecue. Fala devagar. A gente vai escrever aqui que fica mais fácil, que esse nome é praticamente impossível, tá? Mas, gente, é um restaurante de costela, churrasco americano, assim, tá? De costela, de franguinho, não sei o quê. Então a gente está mega curioso para conhecer esse, e esse fica nos Estados Unidos, tá? No país lá dentro da área do World Showcase, né? Dos Estados Unidos. Wiggle Smoke House. Mas aí eu acho que já deu para ter uma ideia boa de... Né? Agora vamos para a próxima. Pamela. Posso ler aqui? Pode. Para assistir o desfile e esse show de fogos do Magic Kingdom, precisa de algum ingresso específico em dias de evento como em dias sem eventos como Natal? Não. Todos os shows normal. E todos os eventos do parque estão inclusos no seu ingresso, tá? Inclusive todas as atrações. Eventos que a gente diz é show, desfile. Isso. Inclusive todas as atrações. Por que eu digo isso? Porque algumas pessoas já perguntaram pra gente em algum momento da vida se ela ia poder tirar foto com o Mickey sem pagar alguma coisa extra. E, na verdade, gente, isso tudo está incluso dentro do seu ingresso, tá? Quando você compra o seu ingresso, todas as atrações, shows e desfiles daquele dia estão incluídos. A não ser que seja algum evento especial, como por exemplo, a festa de Natal, a festa do Halloween. Que aí, na verdade, não é que você precisa pagar para ir numa atração especial. Você vai precisar de um ingresso especial para participar da festa de Natal ou da festa de Halloween. Por quê? Porque essa festa de Natal ou festa de Halloween, ela acontece normalmente das 7 da noite até a meia-noite. Aí tem distribuição de doces, distribuição de bebidinhas, encontros com personagens raros, encontros com personagens que já participam do parque, mas com vestidos de acordo com o tema da festa. Tem shows especiais, desfiles especiais, então... E, consequentemente, como precisa de um ingresso à parte, não é o seu ingresso normal, o parque fica menos cheio. Isso. E aí, o que aconteceu? A gente foi na festa de Natal ano passado. Se você quiser ver, tem um vídeo aqui no YouTube. Da festa de Natal. A gente deixa o link para vocês. E aí, por exemplo, a gente foi na Montanha-Russa dos 7 Anões, que é uma montanha-russa que fica aí com mais de 120 minutos, às vezes, de fila, com 90, 120, dependendo da época, acho que com 30 minutos de fila. Pois é, foi bem durante a festa. Então é bem bacana, caso você tenha disponibilidade tanto de tempo quanto financeira para poder participar de uma festa dessa. Mas concluindo, para assistir o desfile e os shows, você não precisa, tá, de um ingresso especial, mas atente-se para os dias de festa, tá, gente? Porque nos dias de festa, tanto do Natal quanto do Halloween, se você não tiver o ingresso, você vai ser obrigado a sair mais cedo do parque, e esses shows não acontecem nos dias de Halloween ou de Natal. Tá bom? E o que é importante também de ter atento aí, quando a gente fala Halloween ou Natal, a gente tem que pensar, o Halloween acontece, né, dia 31 de outubro e o Natal é dia 24 e 25 de dezembro.
Porém, na Disney, a festa de Halloween está marcada para começar em agosto. Então, vai de agosto até o iniciozinho de... Vai até, eu acho que, se eu não me engano, o 1º de novembro, que eles colocaram o último dia de festa. E a festa de Natal da Disney, esse ano eles ainda não divulgaram a data. Mas, para vocês terem ideia, ano passado começou dia 8 de novembro e foi até dia 22 de dezembro, se eu não me engano. Então, não é... Se você for viajar em novembro, tem que ficar atento. Então, de agosto até dezembro, tem que ter o radar das festas do Magic Kingdom aí na cabeça. Isso aí. Tá bom? Vamos lá. Maíra Cavalcante, o show de fogos do Magic Kingdom são todos os dias? Sim e não. Sim e não. Foi É o que a gente explicou agora, falar. tá? Nessas épocas que tem festas especiais, ele não acontece necessariamente todos os dias. Então, fuja desses dias, caso você não queira ficar na festa. Tá? É basicamente isso. Agora, em dias normais, sim, acontecem todos os dias. Isso. Né? Salvo alguma coisa que a Disney venha fazer, assim, de algum evento especial, mas assim, que são raríssimos, e se tiver algum evento especial, vai estar descrito lá quando tem no os calendário, horários, tá? isso. A Jaqueline Fernandes, aí, a Jaqueline, nossa cliente de roteiro personalizado, tá aqui, firme e forte, sem faltar nenhuma live, já pegando as dicas para o nosso roteiro. Claro, é isso mesmo. É isso aí, importante. O Enzo perguntou, e essa questão de gorjetas, nos hotéis também é costume dar? Se sim, qual normalmente é um valor costumeiro para gorjeta? Então, Enzo, você quer falar? Posso falar, assim. Geralmente você dá gorjeta para serviços que alguém te ajudou com alguma coisa, tá? Essa é a regra geral. Então, por exemplo, quando alguém carrega sua mala para o teu quarto, você pode oferecer uma gorjeta, e deve, é bem visto, tá? Quando alguém te serve no restaurante, você oferece a gorjeta, porque as pessoas têm costume de oferecer a gorjeta nos Estados Unidos. Mas isso vai variar de serviço para serviço, tá? Nesses dois exemplos que eu dei, desses dois exemplos de propósito, tá? A mala, geralmente as pessoas dão $2 por mala que a pessoa carregou, tá? E nos restaurantes, os percentuais eles vão geralmente de 15 a 20%. 15 foi um serviço bom, 18 foi um serviço muito bom, 20 foi um serviço excepcional. Mas você não é obrigado a dar a gorjeta. Apesar de ser cultural, você não é obrigado a dar a gorjeta se, e único exclusivamente, se o seu serviço for muito ruim. Tá? E é bem difícil de ser ruim, gente. É a única opção que a gente diz para não dar a gorjeta se o serviço for muito ruim, tá? Considere a gorjeta, porque é costume deles. Eles sempre fazem isso. Faz parte do salário Faz parte do deles. salário das pessoas. As pessoas têm um salário base um pouco menor justamente para poderem se empenharem com um bom serviço, para ter um retorno maior na gorjeta. Isso. Então, né, gente, vamos participar e faz aí parte, desse né? processo. A gente está indo visitar um país que não é nosso, então eu acho que é importante, às vezes, a gente conseguir entrar na cultura deles de alguma certa forma. Isso aí. Que mais? Pamela perguntou, até então eu não tenho inglês fluente, conseguiria me virar bem? Pamela, eu acho que sim. As pessoas falam muito... Número 1, as pessoas falam muito espanhol em Orlando e em Miami, tá? Então, assim, no espanhol, bem ou mal, a gente consegue se comunicar, né, gente? Fala uma palavra ali, outra palavra aqui, e a gente acaba entendendo, né? Dentro dos parques, você sempre tem alguém que fala português. Normalmente tem funcionário brasileiro que fala português, tá? Inclusive, os mapas, ele tem a versão português. Vou até mostrar aqui pra vocês. A gente tá com o mapa aqui. Tem uma bandeirinha do Brasil. Tá aparecendo? Já apareceu. Tá bom. Já apareceu. Mas eu não sei se eu apareci certo. Eu acho que sim. Tem a bandeirinha do Brasil. Eu vou botar aqui de novo que a gente não tá vendo a imagem, gente. Tá aqui? Tá aí. Aqui. Pronto, ó. Então, já tá. Tem a bandeirinha do Brasil. Então você consegue sim se virar bem com o mapa, porque é em português, né? Você consegue virar bem no espanhol, eventualmente, para falar com as pessoas. E eu acho que a cidade é toda feita para você se virar bem mesmo, tá?
E assim, pelo que eu entendi, a Pamela falou que não tem um inglês fluente. Então, pelo que eu tô entendendo, você fala, Ou, arranha aí o inglês. ou Então, consegue entender alguma é, coisa. Então, isso para mim, de verdade, já já é conta. muito mais que suficiente, tá? Ai, a Pamela apareceu Apareceu, sim. Boa. Obrigada. Obrigado. Mandem aí mais perguntas, pessoal, se vocês quiserem. A gente pode ficar mais alguns minutinhos aqui com vocês. A gente pode ficar, de repente, mais uns 15 minutos, se vocês Isso. quiserem e 15. estiverem dispostos aí para mandarem perguntas. O Enzo respondeu sobre a gorjeta. Bom saber. É bom levar em consideração esse valor da Claro, gorjeta, claro, porque faz parte do nosso orçamento de viagem. claro. Porque pensa aí, né? Uns 15, que seja os 15% a mais numa conta, é um dinheiro que, né, digamos assim, de 3 em 3 ou de 5 em 5 dólares aí a mais que a gente deixa numa refeição. Claro. Quando é serviço de mesa, sentado, com garçom, vai fazer a diferença. Agora, quando é restaurante tipo lanchonete, que você se serve, né? Que você vai lá e Vai, pede pega. a sua comida, que você leva a sua bandeja para mesa, isso você não tem que pagar gorjeta. E a outra coisa também importante que é bom levar em consideração ainda no orçamento é que, por exemplo, num restaurante também, ou numa loja, na farmácia, em qualquer lugar que a gente vá, o preço que aparece escrito, por exemplo, a água custa R$3,50, tá lá escrito no menu. Só que você tem que lembrar que lá nos Estados Unidos o imposto de Tem venda que lembrar, não, né? Se você não souber, é, é bom mas tem que saber, né? saber que nos Estados Unidos o imposto de venda não está ainda embutido nesse preço. É. Então, o valor do imposto de venda pode variar de 6,5% a 7,5% ou 8%, dependendo de onde você está. Se eu não me engano, lá em Orlando, eu acho que está 7,5%, não é? Mais ou menos isso. Mas é Por aí. importante simplesmente saber que, além daquele preço que você está pagando numa roupa ou numa refeição, alguma coisa, tem o imposto e tem a gorjeta. Dependendo, a gorjeta, dependendo de onde você vai. Mas o imposto sempre vai ter, tá bom? Aí, só para complementar aqui o que a gente está falando, mesmo perguntou: quanto vou gastar para a refeição, considerando fazer uma refeição por dia sem ser lanche? Somos 4 pessoas. Então, Enzo, dentro dos parques, em lugares que a gente não tinha que dar gorjeta, a gente gastou em média $17 por pessoa, dividindo uma bebida. Tá? Porque a bebida, o copo que eles chamam de pequeno ou médio, é um É um copo desse grandão. tamanho. É um copo grandão e dá para dividir. Mas, assim, mesmo sendo em restaurante quick service, né, que é o de serviço rápido, por exemplo, a gente tem um post, depois vai lá no nosso Instagram e dá uma olhada. A gente foi num restaurante dentro do Magic Kingdom, que era quick service, mas era comida tipo, tinha peixe, franguinho, tinha sanduíche de lagosta e tal, então não era só hambúrguer e cachorro quente. Isso. E nesse daí também a gente gastou em média uns 17, 18 dólares por pessoa. Isso. O valor, ele mesmo que seja hambúrguer ou mesmo que seja o cachorro quente, é mais ou menos ali, é próximo, tá? E então, eu acho que vale considerar aí os $17, tá, por pessoa. Quando é um quick service. Quando é um quick service. Se você for sentar em algum restaurante que não for quick service, aí você tem que considerar também a gorjeta. Mas é a mais cara. E as refeições são um pouquinho mais altas, tá? Então, essa refeição que, por exemplo, foi 17 lá, é uma comparação para você ter uma noção, tá? De 17 talvez fosse para uns 22, 23, tá? Mais a gorjeta, então assim, ia ficar aí entre uns 20, 25, tá? Por aí. É bom... Não vai ter 30 não, de 17 a ser uns 25 mais ou menos. Porque, não, depende do restaurante que for. lógico, mas isso vai depender. Sim. Se for um restaurante caríssimo, vai ser mais caro. Se for um restaurante barato, não vai ser tão caro. Mas o que é bom ter em mente é que, mesmo nos quick service, que são os restaurantes que a gente chama de lanchonete, eles têm a opção sem ser hambúrguer e cachorro-quente também. Tem salada, tem sopa, tem nuggets. Então, procure, pesquise, porque tem boas opções. Por exemplo, no Animal Kingdom, tem um restaurante lá na área do Avatar. A gente comeu arroz com feijão. Obviamente não é o nosso arroz com feijão brasileiro, mas comemos arroz, feijão, uma carninha que era tipo um rosbife. Tem sempre muitas opção. opções.
A Pamela falou, consigo entender o inglês para pedir ir no banheiro e comida. Essas coisas eu sei. Ó, Ah, já tá tá bom. ótimo. Já tem bastante coisa aí para você conseguir trocar, pedir, aprender, porque eventualmente vai ser uma forma de aprender. Vai que vai dar tudo certo. Papá, o Enzo já falou, a Carol perguntou: a partir de quantas pessoas vocês acham que vale a pena alugar casa? Então, Eu acho que umas 4 ou 5, né? mais uma vez, assim, depende, né? Depende. Porque no final das contas é tudo pesquisa, gente. Assim, a gente já viu hotel muito barato que não valia a pena para 4 pessoas alugar uma casa por conta de você ficar no hotel, que você tinha também o café da manhã, você tinha estacionamento de graça, você tinha um bando de coisas que eventualmente tornava a tua estadia um pouco mais barata, né? É, Então, mas na casa também vai ter o estacionamento de graça. sim, sim, É. mas que tornava a tua estadia mais barata e talvez mais cômoda, sei lá, você não ter que fazer o café da manhã, alguma coisa assim. Só que, comparando cruamente assim, né, só o preço mesmo, de um para o outro, a gente acha que a partir de 4, 5 pessoas são as casas que a gente tem visto assim, que dá para você começar a ver casas menores, né, para você alugar para o grupo. E se você tiver num grupo maior de 6, 7, 8, 10 pessoas que acontecem, de Aí famílias e vale a juntos, pena. aí certamente vale a pena ser na casa. Principalmente porque você vai poder economizar a grana com comida, você vai ter lugar para você lavar a roupa, Roupa. né? Você vai ter lugar para descansar, que geralmente as casas são super bacanas, assim, tem piscina e tudo mais. Então, assim, É. eu acho, inclusive, que é uma forma bastante legal, né, de Sim, ficar de lá. A ficar gente nunca lá. ficou assim, mas a gente quer, a gente tem, sim, interesse, né, em ficar lá. Sim. A Pamela perguntou sobre estadia, albergues ou algo do tipo, pensão, Airbnb. Olha, albergue e pensão, assim, eu nunca vi, não. Airbnb a gente já pesquisou também, Mas também não é muito mas forte, não é forte. O né? que é forte lá, sem ser opção de hotel, é isso que o Felipe estava falando, as casas lá É, americanas, que eles chamam de vacation home, que são as casas de férias que eles colocam para alugar. isso aí. O Enzo falou, com esse preço de dólar não dá para ir para os restaurantes Claro, caros, não. Pois é. claro. Uma boa dica também, Enzo, é você levar lanchinhos, assim, para você ir comendo durante o dia, que aí dá uma boa ajuda aí na economia. Ah, lembre-se que em todos os restaurantes você também pode pedir água, tá? Pode pedir água sem De custo, graça. de graça. Que é Então, a tap water. isso quer dizer que você vai economizar aí brincando uns 2, 3 dólares por refrigerante que você pedir. No final das contas, gente, se forem 10 dias de refeição, 3 dólares para 4 É, pessoas todos os dias é uma economia, uma tá? garrafa de água nas carrocinhas custa em média aí 3,50. Dentro do restaurante deve estar pelo menos isso ou mais, né? Então, Isso. a Jaqueline perguntou: Joana e Felipe, e locais para refeições mais saudáveis conseguimos encontrar nos 4 parques da Disney? Consegue. Consegue. Mesmo nesses restaurantes, é, o que a gente, assim, tem as refeições mais saudáveis? Tem, mas a gente tem que lembrar também que também não é uma opção vasta né, de Não, muita. cada vez, assim, minha opinião, tá? Cada vez mais a Disney tem mais tipos de refeições diferentes De hambúrguer e de cachorro hambúrguer quente. e cachorro-quente. Em todos os restaurantes, praticamente, você encontra algum tipo de salada. Em todos os restaurantes você Sopa. encontra alguma sopa. Em muitos restaurantes você encontra tipo um peitinho de frango, alguma coisa assim, porque eles têm muito costume de comer frango. Mas peito de frango é tipo nuggets, tá? Alguns você encontra que sejam grelhado, outros você encontra um nugget. Então, assim, existem. Hoje em dia, inclusive eu fiz um post no outro dia, tem muitas refeições que são vegetarianas também. Então, assim, tem bastante oferta de alimentação Sim. diferente, saudáveis dentro da medida do possível. É, E o fast food tem em todos os lugares, né? então é isso. E lembrar sempre também, que é o que a gente gosta de lembrar, é que
a comida americana tem um gostinho diferente, né? Um Claro. tempero diferente do que a nossa comida brasileira. Eles têm costume de usar pimenta, né? Mas Jaqueline, depois, não sei se é você que quer comer saudável ou você tá também preocupada com a Sofia, mas depois a gente pode conversar que tem uma outra forma, tipo, tem muitas empresas lá que tem marmitinha de comida que vende pronta que você pode levar pro parque para as crianças, o que facilita muito. Porque a gente adulto acaba que a gente dá um jeito e come o que tiver, né? Às vezes as crianças que não estão muito acostumadas, mas aí a gente conversa mais sobre isso. Enzo falou que vai ter que sair até domingo que vem. Tchau, Tchau, Enzo. Obrigado Enzo. por estar aqui com a gente, tá? Vamos lá. Renata, Kiss Me é bom para ficar? Sim. Foi o lugar que a gente ficou agora. É próximo dos parques da Disney, inclusive, então é ótimo ficar lá. E a gente gostou muito da região, porque tem muita coisa, tem muitos restaurantes, tem muito comércio, tem mercado. Você foge também, um pouco ali daquele... da área muito turística que é a International Drive ali, e ao mesmo tempo você tem tudo que a área turística te proporciona ali, Sim. né? De facilidades. Então eu realmente gostei muito. Eu também. E eu ficaria lá de novo na próxima vez que eu fosse, tá? Sim, com certeza. E isso é uma boa pergunta, porque, por exemplo, se a sua viagem você só vai na Disney, faz mais sentido você ficar mais para esse lado do que você ficar lá para a International Drive, porque a International Drive dos parques da Disney fica aí mais ou menos uns 20, 30 minutos de carro. É mais próximo de 30 do que de 20. A International Drive fica próximo dos hotéis da Universal, dos parques da Universal e do SeaWorld. Isso aí. Mas, caso você encontre um hotel lá da International Drive que seja mais em conta e que te atenda e você só vai para os parques da Disney, também isso não é um problema, tá? Claro. Porque é isso, 30 minutos de carro, você tá lá. Vamos lá. Mariano, vocês sabem como funciona o sistema de carrinho de criança nos parques? Como funciona? Vocês têm ideia de valores? Sim. Funciona da seguinte forma. Se eu não me engano, o ingresso do carrinho alugado dentro do parque hoje tá... Ingresso não, custo, né? O carrinho de criança dentro do parque hoje tá mais ou menos uns 17, 18 dólares por dia. Mas aí o que acontece? O carrinho não é daqueles carrinhos confortáveis, ele é um carrinho de plástico que não reclina, e você só fica com ele dentro do parque mesmo. A partir do momento que você entrou no parque, você vai lá no lugar de alugar o carrinho, você usa dentro do parque, e antes de você ir embora, antes de você ir para o seu carro, você tem que devolver o carrinho. Aí, né, tipo, imagina, sair no final do dia, a criança cansada, dormindo, apagada, tem que carregar a criança, carregar a mochila, né? A gente sabe que com criança tem que carregar mais coisa. E aí, o que a gente recomenda ou você leva o seu carrinho do Brasil, ou você compra um carrinho mais barato no Walmart, quer dizer, mais barato, ou um carrinho bom que você vai levar de volta para o Brasil, ou tem empresas também que alugam carrinho lá em Orlando, que são carrinhos de qualidade, que são carrinhos confortáveis e que são... Higienizados e tudo mais. Isso, higienizados, vem com a plaquinha do nome da família para não confundir com os outros carrinhos, milhares de carrinhos que tem. E elas são mais em conta do que os carrinhos dos parques. Além de mais cômodo, porque você pode entrar no parque e sair do parque com ele, Isso. né? E passear dentro no shopping com o carrinho também. Então, assim, você tem o carrinho para sua viagem inteira. Porque imagina também fazer um dia de compra com criança é cansativo também para criança. A gente anda o dia inteiro, né? Não é porque a gente não está dentro do parque que não vai ser cansativo. Então, a gente tem uma empresa parceira, caso precisem, falem com a gente que a gente indica. Ou manda mensagem por aqui ou pelo Instagram que a gente indica para vocês, tá? Isso. Então, gente... A Jaqueline falando que é ela mesma que quer comer mais saudável. Jaqueline, a gente conversa, tá? Eu mando detalhes sobre isso para você. Então, pessoal, chegamos aqui em 1h30 de live no domingo. Vamos finalizar? Vamos. Tá? A gente agradece mais uma vez por vocês estarem aqui com a gente. É muito bom poder compartilhar o do nosso sonho e com o sonho de vocês junto, né, na mesma sinergia, digamos assim. É sempre legal estar aqui. A gente gosta muito desse momento, que, como eu disse, é um momento que a gente consegue trocar com vocês, falar com vocês, conhecer vocês e saber quem são vocês, né? E entender quais são as suas necessidades, as suas dores dores que vocês têm para a gente poder trazer... ajudar.
né? Poder ajudar na medida do possível. Isso. E E adaptar o nosso conteúdo para vocês, né? é Porque isso. pra gente é isso que é importante. Porque de verdade a nossa paixão de nada vale se vocês não estiverem aqui para acompanhar e partilhar dela com a gente, né? Com certeza. Então é isso. É muito importante mesmo pra gente. Então, gente, mais uma vez, obrigada. A gente continua aqui, mesmo nesse momento aí de loucura do mundo inteiro. A gente sabe que às vezes a gente dá uma pausa no planejamento e tal, mas é o que a gente fala. A gente continua sonhando e a gente pede para que vocês também continuem sonhando, porque, né, imagina, o mundo ia ficar muito chato se a gente não continuasse sonhando e planejando as nossas viagens, as nossas vidas. E é isso, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Essa live vai ficar salva. Então, depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem voltar, consultar. Se vocês tiverem dúvida, mandem perguntas pra gente, que a gente adora responder. Lembra de deixar o seu like aqui pra gente e compartilhar essa live com outras pessoas que você ache que vai ser importante para elas também. Isso aí. Né? Então, até já. Até o próximo domingo. Uma boa semana para vocês. Aproveitem, fiquem em casa se puderem, né? Que eu acho que vale a dica. Fica, quem não puder. E se cuidem, gente. Isso. Então tá, vou só ler rapidamente aqui. A Ana agradeceu, a Renata também. Dicas de ouro, poxa, que legal mesmo. Mariano, Carol, a Jaqueline também, obrigado, Jaqueline. Então, pessoal, tchau, isso. Tchau, até domingo. Obrigado mesmo. Que vem. Quer dizer, acompanhe a gente lá no Instagram, hein? Até domingo nada, acompanhe a gente durante a semana. Tem vídeo novo aqui no YouTube. Tem vídeo novo. Então tá, gente. Tchau.